Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshuramritanjena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Namobhistam Istapitam Jana Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadat Swapadantikam. Haribô, todas as glórias, a sua divina graça, Srila Prabhupada. Estamos aqui num lugar lindo para fazer esse ensaio sobre os ensinos de Prahlada Maharaj, né, tirados do Srimad Bhagavatam. Estamos então na parte 9 dos nossos ensaios, né? Então, é muito formidável quanta informação que Prahlada Maharaja nos deu e o quanto podemos, né, expandir essa maravilhosa mensagem de um devoto puro de Krishna através de uma aula. Então, na última reflexão, no último ensaio, Prahlada Maharaj simplesmente fez uma análise, né, sobre a vida que simplesmente desde a infância até a velhice nos ocupamos em alguma espécie de desfrute dos sentidos relativo, né, à fase que estamos passando. Então, na infância, experimentamos, né, desejamos certas experiências, depois na juventude, na idade chamada adulta e também na velhice. Cada estágio da nossa vida, né, exige uma certa performance da alma de acordo com a natureza do corpo material, de como agem os seus hormônios, né, de suas relações sociais, amorosas, familiares, tudo isso gerando uma consequência de aprendizado para a alma nesse mundo material. Mas Prahlada Maharaj vem como a voz do Espírito, né, a voz de Deus, tentando nos mostrar que, independentemente da fase humana, né, desde a infância até a velhice que estamos passando, devemos de alguma forma nos dedicar à vida espiritual, que é a única vida real. Se vivemos nessa forma humana, nas diferentes fases, sem nos atermos à condição espiritual, então nossa vida nada mais é do que uma grande ilusão. E é isso que Prahlada Maharaj diz, que estamos arruinando a nossa vida em vez de usá-la para avançar em consciência de Krishna. O próprio Senhor Krishna, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, veio, né, facilitar esse processo que uma criança pode cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Até uma criança pode ouvir esse Mahamantra e cantar. Em todas as fases da nossa vida, podemos nos dedicar a essa vibração sonora. E essa foi a misericórdia imotivada do Senhor Krishna para nós, nessa forma humana, para purificar a nossa mente, já que ela é, né, a raiz de todos os problemas materiais que enfrentamos enquanto encarnados nessa dimensão física. Então, nesse ensaio, vamos falar principalmente sobre a ilusão familiar, né? Então, Prahlada Maharaj, no 7º canto do Bhagavatam, ele está dizendo a seus amigos, né, que são crianças ainda. Prahlada Maharaj tinha 5 anos de idade, e ele dizia: vocês têm de começar a consciência de Krishna agora mesmo, né? Então,
podemos adaptar essa consciência de Krishna ao cantar do Santo Nome nessa era de Kali Yuga. Na época de Prahlada Maharaj, as almas já eram mais assim, né, avançadas espiritualmente, podiam compreender também a filosofia. Mas nessa era, as crianças ainda estão totalmente inconscientes, né? Suas mentes ainda são muito obtusas, apesar da criança já ter uma relação com outra realidade astral, até atingir a idade de 7 anos de idade. Mas, mesmo assim, na época de Prahlada Maharaj, como o governante era Hiranyakashipu, que era um demônio superpoderoso, que estabeleceu, né, um sistema de gozo dos sentidos à sua época. Então, todos aqueles meninos amigos de Prahlada Maharaj, que eram abordados por ele, simplesmente nasceram em famílias materialistas e ateístas. Não podemos, assim, culpar uma alma que, quando cresce numa conjunção familiar voltada para valores materiais, ela automaticamente assume essa postura, né? Ela não tem, assim, essa oportunidade, não teve, né, essa oportunidade, às vezes, de nascer em famílias, né, de devotos ou de pessoas avançadas espiritualmente, que desde pequena ela vê, né, as atividades dos pais e também ela se relaciona com os rituais, com o serviço devocional, e a criança ela copia, né? Então, sempre que uma alma é beneficiada nascendo nessas famílias devotas de Deus, assim, de pessoas mesmo, não assim religiosas, afiliadas a uma determinada instituição, mas pessoas que realmente, né, o pai e a mãe estão buscando sinceramente a consciência de Deus, nesse sentido, né, de amor, de saber a filosofia e aplicá-las em sua vida. Então, a alma que nasce numa família dessas, Krishna diz no Bhagavad Gita que é, assim, muito raro, né? Muito afortunada. Geralmente, a alma que nasce numa família dessas, ela é atraída pelas suas próprias vibrações encarnacionais. E também existem, dentro da filosofia védica, né, cerimônias, que é chamada, né, Garbhadana Samskara. São cerimônias onde o pai e a mãe, na hora da concepção de um filho, eles estão vibrando numa consciência completamente espiritual. E dessa maneira nascem, né, crianças adequadas ao desenvolvimento espiritual nesse mundo. Esse tipo de cerimônia está meio assim que perdido, e como as pessoas se relacionam de forma assim muito sexual, ou pessoas estando, né, bêbadas, drogadas, geralmente os filhos que nascem são pessoas né, problemáticas, pessoas que têm uma natureza mais tipo demoníaca e visam somente desfrutar o gozo dos sentidos. Então, considerando Prahlada Maharaj, ele realmente nasceu como filho do maior dos demônios, né? Mas o filho de Hiranyakashipu era um devoto puro da mais alta qualidade. Mas, nesse caso assim, específico também, Krishna está mostrando, né, o passatempo dele, assim, né? Mostrando também que tanto demônios também podem nascer de pessoas santas, como pessoas santas podem nascer de pessoas que têm, assim, tendências materialistas, e tudo está dentro de um planejamento de Krishna para todas as almas se elevarem definitivamente nesse mundo material e voltar para o reino de Deus. Então, no caso aqui, os amiguinhos de Prahlada Maharaj, que era materialista, tiveram essa boa fortuna
de encontrar uma alma, né, tão elevada como Prahlada Maharaj. E essa associação com uma pessoa santa, uma pessoa dotada da sabedoria de Deus em autorrealização, é a melhor associação aqui nesse mundo material. Tão logo nós procuremos conviver, né, diariamente, ou pelo meio virtual também, com devotos, com pessoas que estão buscando Deus, que tem realmente a natureza elevada, pacífica, né, querida, amistosa, essa pessoa é beneficiada grandemente, porque tudo nesse mundo material, o Senhor Krishna diz que contamina a mente. Então, Krishna, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, diz que não devemos nos associar muito com pessoas que estão simplesmente assim desejosas de ganhar muito dinheiro, de se dar bem nesse mundo material a qualquer custo, que cria um tipo de máscara, né, que faz a pessoa parecer boazinha, mas a pessoa só é boa quando o ganho, né, favorável das coisas nessa energia material é favorável a ela. Né? Então as pessoas têm que ter cuidado, e também Chaitanya Mahaprabhu explica que não devemos nos associar também com pessoas que têm assim uma propensão a muito desejo sexual, pessoas que só estão falando de mulheres, ou mulheres que só estão falando, né, de homens, e quando tudo gira em torno dessa característica da energia sexual, Chaitanya Mahaprabhu fala que isso é muito contaminante, né? Pessoas que só querem desejo material na forma de sexo, né, os caçadores de mulheres, essa associação é muito indesejável, e também pessoas que só estão em busca de poder, fama e dinheiro no mundo material. Esse nome, né, desse demônio, do pai de Prahlada Maharaj, era exatamente, né, Hiranyakashipu, que quer dizer ouro e cama macia. Né? Ouro é relativo à riqueza e cama macia em relação a atividades de desfrutes, de sexo, de poder, né, de pessoa que dorme assim em cima do sofrimento e da exploração dos outros, né? Que cria assim medos, terror, né? Bota o terror na humanidade para controlá-la. Dessa forma, é bem assim interessante, né, o nome do pai de Prahlada Maharaj. E Prahlada Maharaj é simplesmente aquela pessoa que está querendo ensinar o serviço devocional dentro de um sistema, né, baseado em ouro, em riquezas materiais e gozo dos sentidos, né, que é a cama macia. Calma, né? Calma quer dizer luxúria, né? Então até combinou aí no caso. Então Prahlada Maharaj, né, deu essa oportunidade da associação com essas crianças ainda, né, pequenas, né, materialistas, porém quando a pessoa é criança ela ainda não tem esse sentido tão materialista, né, o ego ainda não está formado ou deturpado por uma concepção de um sistema materialista. Então é a hora certa em que Prahlada Maharaj está pedindo aos seus amiguinhos, né, para ouvirem a sabedoria de Deus que estava assim naturalmente em seu coração. Um devoto puro, o aspecto dele, tite, de conhecimento, brota naturalmente assim, quando você se torna devoto puro de Krishna, a própria superalma manifesta esse conhecimento, né, no coração do devoto, e ele pode falar toda a sabedoria naturalmente, assim, porque é uma realização, né? É uma realização. E às vezes o devoto precisa encontrar a linguagem adequada para aquelas pessoas, né, de determinada era, determinada
idade, ou de acordo com as tradições, o tempo. O devoto, ele cria, né, esse arranjo linguístico ou cultural para falar sobre Deus, porém sem perder a essência real, né, desse conhecimento. Essa é a habilidade de um mestre espiritual. Ele consegue, para cada discípulo seu, determinar o tipo de serviço de acordo com o seu talento, de acordo com a sua qualidade nesse mundo material, e através desse serviço a alma, né, avança tremendamente, servindo tanto ao mestre espiritual como à superalma dentro do seu coração, que atua exatamente como essa pessoa mais avançada em conhecimento do lado aqui de fora, né, em relação a esse corpo material. Então tudo é Krishna, tudo é o Senhor Vishnu atuando misericordiosamente para nos libertar dessa condição mental que projeta um mundo ilusório baseado em valores de uma sociedade materialista, né? Ou dessa ilusão da família, da sociedade, de tudo isso. Então, Prahlada Maharaj, ele, sempre que ele encontrava, né, uma oportunidade, ou quando ninguém estava vigiando, ou quando o professor, né, estava fora de aula, ele costumava dizer assim: meus queridos amigos, vamos cantar Hare Krishna? Agora é a hora de começar a consciência de Krishna. Assim, o devoto, ele simplesmente fale, por favor, né, cante o nome de Deus, porque esse é o processo da era de Kali Yuga. Qualquer pessoa pode cantar o nome de Deus, você não vai ter que ficar filosofando, não é metafísica, não é ritual, austeridade, assim, né, sacrifício pesadíssimo. Simplesmente você aceita essa instrução de Krishna, que trouxe essa misericórdia do santo nome de Deus, e repete-o, né? Faz assim como um processo mesmo de oração, como os cristãos fazem, né? Quando cantam Ave Maria, o Pai Nosso e outras religiões fazem. Essa recitação do nome de Deus é o processo para essa era. Mas esse Mahamantra em especial, o Mahamantra Hare Krishna, ele foi nos dado diretamente por Deus, onde ele explica que ele está presente absolutamente nesse nome, e que se ao cantarmos com muita devoção, com muita confiança e fé, naturalmente o poder do santo nome vai despertar em nosso coração esse amor tão pretendido pela alma por Deus. Porque nesse mundo material, toda a nossa energia está sendo aplicada pervertidamente, nesse sentido que estamos procurando amar todas as coisas, menos Deus. Porém, esse amor de todas as coisas, de todas as pessoas, de todo o universo, não vai satisfazer a alma plenamente, porque o amor tem que ser dedicado à suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Tão logo satisfaçamos o nosso amor nesse encontro, né, integrado com a pessoa suprema, amaremos então naturalmente todas as coisas, todas as pessoas, toda a criação de Deus, né? Toda essa manifestação material será glorificada como uma boa escola, onde você, encarnado, né, aqui principalmente nesse planeta Terra, pode compreender a ciência de Deus. Então todo devoto puro, né, como Prahlada, ele está pedindo aos seus amiguinhos, né, vamos cantar Hare Krishna, né? As crianças gostam tanto de, né, rodas de cantos, e então vamos cantar Hare Krishna. E temos que lembrar que nós, em nosso estágio humano, evolutivo atual, não passamos de crianças. Essa é a realidade, né? Ainda somos bebês espirituais, tamanha a ignorância, né? A nossa
negligência em relação à vida do espírito, a nossa falta de curiosidade. E também vamos poder realizar toda essa enganação, né, religiosa e filosófica que o mundo nos apresenta hoje em dia, quando entendermos como atuam os modos materiais da natureza. Krishna explica, né, no capítulo 17 do Bhagavad Gita, que todo o tipo de fé que existe no mundo é gerenciado pelos modos da paixão, da ignorância e da bondade. Podemos observar exatamente onde cada dita, né, religião, entre aspas, está atuando de acordo com essa prisão material. Porém, Krishna ele explica que a verdadeira religião é você se unificar em amor com Ele e render-se a seus pés de lótus, sem nenhum desejo de atividade fruitiva e sem nenhuma especulação filosófica, né? Não ficar questionando, mas simplesmente renda-se a Krishna, já que Ele é o Senhor absoluto, cante o seu santo nome, assim, com muita devoção, e estude, tipo, o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, as instruções de Deus, absorva-se nessa energia divina que se manifesta também, né, em certos objetos, né, nesse mundo material, tal como um livro, ou como uma japamala, ou como devotos puros ou devotos avançados, e fazendo isso, tendo essa associação, seremos assim totalmente beneficiados. É isso que Krishna Chaitanya Mahaprabhu ele nos pede, né? Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Vamos viver nas glórias de ouvir sobre Krishna, falar sobre Krishna, lembrar, orar, servir, fazer amizade, adorar, né? Entregar tudo. Dessa forma simples, quando a alma entende quem é o centro absoluto da existência. Mas, ao estudarmos esse Srimad Bhagavatam, o canto 7, vemos que as crianças, quando Prahlada Maharaja pedia para eles cantarem o nome de Deus, ou ouvirem, né, a sua filosofia de criança na época, né? Então elas diziam assim, mas nós somos apenas crianças, vamos brincar, não vamos morrer agora, vamos nos divertir, e mais tarde começaremos a consciência de Krishna. Assim é a nossa mentalidade, né? Nossa racionalização do falso ego, né? O falso ego, ele sempre deixa as coisas para depois, e agora você está aqui nessa vida material, né? Com determinado nome, profissão, com determinada família, e essa aqui é a vida que já você deixou para depois. Você brincou na vida passada, e agora você está nessa vida e vai continuar brincando dessa forma, né? Você acha que não vai morrer, então não vou pensar na morte, porque não vou morrer agora, só vou morrer, né, alguns 600 anos. Essa maneira estúpida de pensar. Vida espiritual significa que você orar e vigiar o tempo todo que a morte está aqui do nosso lado e a qualquer momento podemos, né, sucumbir e abandonar esse corpo de matéria. Essa é toda a questão, e também você nem sabe para onde vai depois da morte, porque você só quer brincar, né? Você só quer evitar de pensar na morte assim, por causa de algum trauma ou medo, ou simplesmente porque pensar na morte derrota, né, todas as suas racionalizações de gozo dos sentidos. Então todo mundo quer simplesmente se divertir, e era assim é a consciência das pessoas materialistas, né? Então, conforme Krishna diz no Bhagavad Gita, é o modo da paixão. A pessoa só quer se divertir, quer desfrutar ao máximo, né? Quer gozar da vida,
ganhar dinheiro, né? Cumprir, né, o currículo, né, de um sistema materialista para ser o melhor, ter mais. E essa é a forma estúpida, né, que a alma vive, e todos os devotos puros estão carinhosamente vindo, né? Eles poderiam estar simplesmente vivendo dentro de seus corações em bem-aventurança, dessa forma, assim, com Deus, num lugar recluso, solitário. As pessoas poderiam simplesmente, que são avançadas no espírito, ficarem numa condição solitária, né? E viverem felizes, sem se misturar com pessoas cheias de luxúrias e desejo de cobiça, né? Então, dessa forma, assim, os devotos, eles estão sendo muito misericordiosos e veem a sociedade materialista e muitas vezes, né, são mal recebidos, perdendo, assim, né, a sociedade perde essa oportunidade maravilhosa de receber o conhecimento de uma pessoa que está renunciando à sua própria condição de viver em bem-aventurança sozinho em um local, sem a perturbação de outras pessoas, mas ele está indo à sociedade. Então, até Krishna fez isso. O próprio Deus, né, que não precisa de nada e que é super feliz, satisfeito, ele vem aqui nesse mundo material, né, que esse é o exemplo, porque as pessoas passam a pregar a consciência de Krishna, e Krishna simplesmente veio e falou sobre ele. Então Deus pode vir aqui sim e passar o seu conhecimento, né, as suas instruções misericordiosas, e depende simplesmente de nós aceitarmos ou não. Então essa condição materialista, simplesmente materialista, é absurdo. Então as pessoas, os amigos de Prahlada Maharaj, estão dizendo assim, não, nós não vamos morrer agora não, vamos continuar brincando, né? Quantas vidas vocês têm falado isso, e agora você está recebendo esse conhecimento, e aí, o que você vai fazer? Temos que meditar, temos que pedir a Deus para que Ele se revele em nosso coração. Então, isso é rendição a Deus. Temos que nos entregar de coração, de um modo humilde, né, submisso ao poder supremo, para que esse poder se manifeste em nossa vida de uma forma que Krishna quiser revelar. Krishna, ele pode revelar tudo de uma vez só, ele pode aparecer para a gente do lado de fora da existência física, ele pode aparecer em nossos sonhos, né, ou revelando-se assim na nossa mente, da forma que ele quiser. E também ele pode, né, dar o processo gradual, vendo que ainda nós temos muitos desejos materiais, então o Krishna, ele vai trabalhando isso. Mas Deus, dentro do coração, ele fica observando o quanto você está tomando a atitude para resolver esse mistério da vida, né? Quem é Deus? Quem sou eu? O que é essa existência? Qual a minha relação com essa existência e com Deus? Como eu devo me comportar? Como eu devo, né, proceder nessa existência humana, em especial para atingir esse ponto da devoção pura por Deus. E os devotos puros, as pessoas avançadas espiritualmente, em posse desse conhecimento espiritual, e também nesse sentido delas viverem já autorrealizadas em Krishna, elas tentam passar esse conhecimento para quem realmente está interessado, né? O mestre, ele escolhe os seus discípulos e os seus discípulos escolhem o seu mestre. Assim, o mestre não vai ficar gastando tempo e energia para pregar para uma pessoa orgulhosa que simplesmente quer desafiá-lo, assim, com milhões de perguntas limitadas, né? E também o discípulo, ele tem que observar como vive o seu mestre, né?
O mestre tem que ter certas características de vida, onde ele já demonstre esse desapego, essa renúncia pelo mundo material, para que ela se sinta confortável de entender que ele está exemplificando exatamente o que ele fala. Prabhupada, o nosso guru, nosso mestre espiritual, que atuava, né, nesse caráter exemplar, ele devido à influência de Srila Prabhupada, muitas pessoas, né, a maioria, né, se juntaram à consciência de Krishna e abandonaram todas essas coisas que são chamadas de aprazíveis dentro de um contexto materialista, né? Então, as pessoas, elas não sabem que a consciência de Krishna é, na verdade, o desfrute mais elevado. Prabhupada falava assim que a sociedade pensa que esses rapazes e moças que se juntaram ao movimento da consciência de Krishna são assim, tolos, pessoas que não pensam, né, que são simplesmente cegas de fé, né? Mas essa não é a verdade, porque todas essas pessoas são muito inteligentes, né? Rapazes e moças cultos, vindo de famílias muito respeitáveis, pessoas com educação, né? Que não eram tolas. Então, o Prabhupada dizia que em nossa sociedade aqui, nessa associação com devotos, né, falando, né, sobre o Sri Krishna Sankirtana, essas pessoas que realmente estão desfrutando a vida. Caso contrário, não teriam sacrificado o seu valioso tempo em prol desse movimento. Porque só quando você realmente está feliz e desfrutando, você começa a querer expandir, né, essa consciência para outras pessoas. E os devotos do movimento da consciência de Krishna eram assim, filhos de pessoas, né, ricas, abastadas, né, pessoas que tinham uma boa inteligência, o que mostra que, apesar de ter todas as condições materiais, elas estavam infelizes, né? Muitas pessoas no começo do movimento eram simplesmente assim hippies, viviam a parte da sociedade revoltadas com a família, com o governo, porque tudo aquilo ali não dava as condições ideais para você desfrutar do que realmente a alma quer, né? E como dissemos no começo do nosso ensaio aqui, as pessoas mais avançadas em consciência, elas nascem ou em famílias abastadas materialmente, ou nascem na famílias de devotos, né? Então, supõe-se que esses devotos iniciais de Srila Prabhupada eram pessoas avançadas espiritualmente e realmente nessa encarnação não iriam se satisfazer com esse sistema materialista e por isso assim, foi muito fácil que elas aderirem a esse movimento já com essa inteligência vinda de uma encarnação passada que certamente já era ligada a essas questões espirituais, de forma que Krishna criou esse arranjo de trazer Srila Prabhupada para o meio dessas pessoas que ansiavam esse néctar da vida espiritual e encontrando, né, em Srila Prabhupada, assim como Prahlada Maharaj, esse portão de entrada para o coração divino, né, para a conexão com Krishna, eles se tornaram assim bons discípulos e mestres e espalharam essa situação por todo o globo terrestre, né? Hoje em dia podemos ver o movimento da consciência de Krishna em suas várias ramificações, né? De acordo também com seus vários gurus e mestres, assim, em vários lugares essas pessoas estão tentando iluminar os seus amigos, como Prahlada Maharaja sentia esse desejo, essa necessidade. Então,
de fato, né, essa vida que nós temos é muito jubilosa quando estamos em consciência de Krishna. Se não estamos vivendo devotados a Deus que habita em nosso coração, na forma do Senhor Vishnu, então estamos desconectados com a graça de Deus e vivemos simplesmente em muito sofrimento e ansiedade, lamentação, com muito medo, insegurança, porque pensamos que há algo além de Krishna controlando a existência. De modo que depositamos toda, né, a nossa fé, a nossa confiança num líder de governo, ou alguém assim influente que fale algumas coisas, porém isso é a maior ilusão. Sem um líder que esteja completamente consciente de Deus e tentando espiritualizar a sociedade, como eram, né, os grandes reis santos das monarquias antigas, isso aí vamos encontrar farta literatura dos grandes reis santos no Srimad Bhagavatam, né? Prahlada Maharaj também vai se tornar um rei santo depois que terminar os seus passatempos, né? Quando o Senhor Nishinradeva aparecer, ele vai ser estabelecido como um rei no mundo, e aí imagina, toda a sociedade vai ficar em paz. Toda a sociedade vai receber os méritos, né, de uma alma que quer que todo mundo volte para Krishna. Não assim esses governos materialistas que só querem saber de cobrar impostos e deixar as pessoas na miséria e não estão nem aí, né? Falso ego, super cobiçoso, e tudo isso está assim explicado nitidamente no canto 12 do Srimad Bhagavatam, né? Como que vai ser essa era de Kali Yuga. De modo que estar com Krishna, assim, individualmente, ou na família, ou numa comunidade, ou então também numa nação, é tudo muito jubiloso, né? Como estamos em Kali Yuga, as coisas são mais propensas à irreligião e o materialismo. Mas se você está na consciência de Deus, você está transcendendo esses valores e está vivendo a sua vida assim de boa, né? Sua vida em paz, entendendo que Krishna, pelo menos na sua vida, ele está dando esse controle, essa direção amigável, e de alguma forma você tenta passar, né, esse conhecimento também, assim, sem fanatismo, sem tentar influenciar as outras pessoas, respeitando naturalmente as escolhas dela. Porque as pessoas que estiverem destinadas a ouvir a sua pregação sobre Deus, elas vão ser trazidas por Krishna para a sua presença. E vão colocar você também na presença de pessoas nas quais, né, você precisa aprender. Então esse é o processo, né? Você tem que ser humilde. Ensinar humildemente e aprender, né, humildemente. Essa é a tônica de um devoto que realmente está rendido a Krishna e entende que Krishna está manipulando assim, todas as energias de forma favorável para que o seu devoto se ilumine o máximo possível, né? Ou completamente, e após abandonar esse corpo material, volte para o mundo espiritual. Então as pessoas, né, a sua maioria não entende esse júbilo de estar situado na consciência divina, né, na consciência de Krishna. Então a pergunta que elas fazem é assim, qual é o valor dessa consciência de Krishna? Né? Porque quando a pessoa cresce presa ou enredada, né, nesse processo do gozo dos sentidos, é muito difícil se livrar dele, né? Se você sempre entende que só te ensinaram valores materiais, como que você vai, né, questionar algo espiritual se ninguém te ensinou? As nossas decisões são baseadas na sabedoria que estamos recebendo, né? Tanto materialista como espiritual. Então essa
essa pergunta, né? Qual o valor dessa consciência de Krishna? Para que serve eu ficar em Deus, né? Porque o mundo material, nós precisamos, né, sobreviver, precisamos, né, atuar aqui. O que eu estou ganhando de concreto em renunciar à vida material e continuar aqui, né, vivendo assim, meditando em Deus, falando de Deus? Sim, essas perguntas que são naturais para uma pessoa que nunca teve, né, nunca recebeu esse conhecimento. Por isso que é muito importante, desde criança, fornecermos, né, aos nossos filhos, seja nas escolas, ter esse conhecimento, né? O sistema materialista, ele tira, né, todas as possibilidades da criança. Por isso se diz, né, eu vejo no Espiritismo, né, Evangelho no lar. Já Prabhupada diz que, né, todos os dias, 4 horas da manhã, Mangala Arati, né, Mangala adoração, mais auspiciosas é acordar já lembrando de Krishna, cantando do nome de Deus, ouvindo instruções sobre eles. Isso todos os dias. O momento mais auspicioso é realmente, né, já começar o dia meditando em Deus. Todo mundo tinha que fazer isso, independente da sua posição, né, social, sua nacionalidade, sua profissão. Então, o processo é que devemos sempre pensar em Krishna de alguma forma e dentro do possível, né, em qualquer condição, não há regras rígidas, podemos cantar o nome de Deus e também nos associarmos com pessoas onde possamos expandir a nossa sabedoria ou receber algum conhecimento específico de alguma dúvida. Então isso é tudo, assim, não há assim, uma austeridade, um sacrifício que você tem que, né, sofrer. Assim, não, simplesmente, Krishna é muito simples. E é isso que devemos fazer. Quanto a essa pergunta, né, que as pessoas falam, né, mas para que serve essa consciência de Krishna? Eu me lembrei aqui que eu tinha um amigo engenheiro, né? Os engenheiros, eles são muito lógicos e racionais, né? Eles sempre pensam num objetivo. Então eu falei, olha, quando você vai para o céu, você vai ficar, né, em contato com a energia de Deus. Aí ele falou assim, mas o que a gente vai fazer lá? Tem que fazer alguma coisa. Então essa é a mentalidade materialista. Você sempre tem que conseguir algo favorável para as suas atividades, né? Isso se chama desfrute dos sentidos. E por isso as pessoas, né, nos Vedas há regulações chamadas, né, Karma Kanda, onde você regula as suas atividades, né, materiais para conseguir objetivos assim celestiais ou alguma ajuda de algum semideus. Dessa forma, que nesse mundo tudo é uma troca de interesse. Porém, o devoto, ele não age interessadamente com a fonte suprema da existência, o Senhor Krishna, porque essa fonte já está fornecendo a vida, está fornecendo tudo. E você simplesmente tem que confiar em Krishna e deixar que Ele vai suprir para você todas as necessidades. E também Krishna, Ele vai te dar toda a inteligência para você alcançar esse patamar, né, maravilhoso da vida espiritual, nessa mesma vida. Você vai ver que é muito, muito fácil quando você realmente não tem medo e dá esse salto, né, direto para Krishna, assim. Aí Krishna, ele vai te apoiar, né, com as suas mãos e vai cuidar de você. Né? Tem pessoas, eu lembro, né, eu gosto muito de pular de pedras, e as pessoas assim ficam com medo de pular, às vezes de locais baixos mesmo, né? Mas o medo, ele freia o coração das pessoas, assim, aí eu pulo, dou mortal, pulo de cabeça, vou lá, falo aqui a fundo, pode vir, não tem problema, eu dando exemplo, né? Olha só, cai até de costa, mas a pessoa fica olhando a altura e fala, não, acaba que ela não pula, né? Apesar de você
está mostrando o tempo todo que não tem problema, né? Pula em pé, não vai machucar, é baixo, é gostoso, né? O toque com a água, mas a pessoa, ela treme, né? Ela hesita completamente, assim, porque tudo está na mente, né, dela, né? Esse medo absurdo, esse perigo, esse sentimento que não vou me render a Deus, porque o que eu vou ganhar com isso? E eu tenho tantos planos, né? Eu preciso me divertir nesse mundo, eu preciso brincar, e dessa forma, assim, perdemos a nossa vida humana e poderíamos simplesmente ter dado o salto, né? Dado o salto, caído na água, e ali você veria que tudo é um problema mental. Quando você pensa demais, geralmente você não faz aquilo, né? Então, Krishna fala, pratique o serviço devocional, né? Cante meu nome, ouça minhas instruções, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, né? Me adore. Então, Krishna fala, dá o salto logo, coloca a sua alma aos meus pés de lótus e deixa eu agir na sua vida e te levar de volta aqui para o reino espiritual. Porque você, por você mesmo, você não alcança nem as coisas materiais, né? De acordo com o karma, vamos receber somente aquilo que estamos destinados a receber. Então, muitas vezes estamos tentando alcançar coisas nesse mundo material que vão simplesmente nos frustrar, né? Nos deixar irados, com muita inveja dos outros, e não entendemos que não estamos destinados a certas coisas. Porém, o destino irremediável de toda a alma, né, o destino assim, perfeito, correto, né, inusitado, é voltar para o mundo espiritual. O quanto tempo você vai decidir voltar ou não, depende de você. Então, se você quer viver mais e mais vidas materiais, nesse estado, né, miserável, de sofrimento, uma vida sem sentido, sem significado, onde você tenta dar sentido à sua vida tendo poder, orgulho, dinheiro, né, mulheres, fama, isso aí simplesmente não vai levar a nada, né? Quantas e quantas vidas você está ganhando o mundo e perdendo a alma? Temos que ser profundos, parar com essa descrença em Deus, né? Não estou falando aqui de ter uma religião, não. Simplesmente se render a Krishna e viver a vida em paz, né? Sem conflito com a sociedade, transcendendo esses modos da natureza material, tendo um ritmo normal de existência, porém com total consciência. Você não precisa mudar o que você está fazendo materialmente, mas enquanto você está agindo nesse mundo material, seja lá como for, você não perde essa referência de que você é um espírito, uma parte integrante de Krishna que só está passando por esse mundo temporariamente. Nesse sentido, né? Então, qual o valor da consciência de Krishna? Essa pergunta só pode ser feita por uma pessoa materialista que nunca pensou em vida espiritual e também cujos objetivos são, né, desfrutar desse mundo, atingir algo, né, uma recompensa. Imagina, maior de todas as recompensas, o maior de todos os tesouros é você despertar o amor de Deus em seu coração e voltar para o reino de Deus, onde tudo é constituído dessa felicidade, né, imperecível, de viver relacionado com Deus, com as suas expansões, dessa forma, né? Queremos viver aqui agora ignorantemente, identificados com esse corpo material, cheio de problemas, dessa forma, né? Então, como dizia Srila Prabhupada, vamos fazer do limão a limonada. A vida pode ser amarga, azeda, porém se colocamos, né, o doce, né, o açúcar de Krishna, a doçura divina, então nossa vida se torna uma limonada agradável, né? É diferente, entende? Um materialista e um espiritualista.
uma pessoa que está desejando viver apegada a esse mundo, e uma pessoa que está desejando viver desapegada desse mundo, porém as duas vivem muitas vezes fazendo a mesma coisa, porém a consciência é completamente diferente. E é isso que Prahlada Maharaj está tentando dizer, né, aos seus amiguinhos, o Srila Prabhupada e outros mestres e outros seres, né, têm vindo aqui dizer para nós, né? Então, qual é o valor dessa consciência de Krishna? Essa é a consciência de maior valor, né? Maior valor. Então, dentro do que estamos falando aqui, de acordo com as regulações védicas, né, que fazem que nossas atividades materiais sejam moderadas ou reguladas de forma que possamos viver a vida material, porém satisfazendo a suprema personalidade de Deus, ela deve começar na vida estudantil, né? Que começa aos 5 anos de idade, onde os meninos aprendem sobre a vida espiritual. É exatamente esse o caso aqui de Prahlada Maharaj. Isto, dentro de um sistema social espiritual, se chama, né, Brahmachari. O Brahmachari é aquela pessoa, né, que desde os 5 anos de idade ele dedica a sua vida a essa consecução da consciência suprema, a consciência de Krishna ou consciência de Brahman, conforme explica o conhecimento védico, né? Então, há muitas regulações para a alma que realmente está sendo preparada para avançar espiritualmente nesse mundo, né, sob o consentimento dos pais e as mães, que também, né, ensinam, juntamente, né, com a escola que a gente falou que era Gurukula. Então, o Brahmachari, assim, esse ensinamento, né, desde o começo da vida humana, ele tem muitas regras e regulações. Então, independentemente de quão rico seja o pai, o Brahmachari se rende para ser treinado sob a guia de um mestre espiritual. E trabalha, né, lá no ashrama, né, que fala, lá no reduto do mestre espiritual, qual um servo humilde. Ele aprende a ser servo e também não ficar preso à riqueza da família na qual, né, ele encarnou. Então, servo humilde, temos que ensinar a alma a servir às pessoas que estão ensinando a vida espiritual, né? Então, Prabhupada fala que eles têm essa experiência prática de que ótimos rapazes, né, vindo de famílias muito respeitáveis, não hesitam em fazer qualquer espécie de serviço quando ele pedia, né? Então, as pessoas, eles, né, lavavam, né, panelas, limpam o chão, tudo. Assim, isso é uma forma de não deixar o falso ego, né, assim, dominar, né? Porque a pessoa fala assim, não vou lavar nada, não vou lavar chão, assim. Então, o mestre espiritual treina a criança, é dito, né, eu vi que lá no Japão também as crianças, elas são treinadas a deixar tudo limpo, né, seja na escola, na rua. Há assim um padrão de cultura onde todos servem a todos, mantendo uma harmonia, né, para o Estado, né. É um povo que tem essa tradição, né, de limpeza, por exemplo. Então, Prabhupada conta um passatempo de que uma mãe de um de seus estudantes ficou surpresa com seu filho quando ele a visitou em casa, né? Que antes ele não ia, assim, nem mesmo ao mercado para comprar algo, assim, nem para ele, assim, e agora ele se ocupa 24 horas por dia com bons hábitos. De modo que, a menos que a pessoa sinta prazer em fazer algo, então como é que é possível que ela se ocupe num processo como a consciência de Krishna?
Por isso as pessoas perguntam, né? Qual o valor dessa consciência de Krishna? Porque você, para saber o valor, você tem que estar sentindo assim, o grande prazer em fazer, né, esse serviço devocional. Isso já é a realização bem-aventurada que o Senhor Krishna nos dá em nosso coração, pelo ato de nós, né, fazermos esse serviço humilde a Ele ou ao mestre espiritual, como é o caso aqui dos ensinos, né, da Brahmacharya, né, desde a infância. Então, simplesmente por cantarmos esse mantra Hare Krishna, vamos desenvolver esses tipos de hábitos, né, elevados, de limpeza, de misericórdia, de amor por todos os seres vivos. Prabhupada fala, né, essa é a nossa única posse real, espiritual, nesse mundo aqui em que estamos encarnados, que é o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nossa única posse, assim, que Deus se presenteou para nós. Recebemos, né, Krishna como esse presente em Kali Yuga, na forma da vibração sonora, e esse é o maior valor. Esse é o maior valor, temos que cantar os santos nomes, né? Podemos ser muito alegres, felizes, participantes, né? Compartilhando, né? Amigos assim queridos da sociedade e de todo mundo, assim, simplesmente com essa consciência de Krishna. Então, de fato, estar rendido a Deus com completa consciência torna a nossa vida assim jubilosa, né? Jubilosa, né? Isso é perfeita, maravilhosa, a nossa vida quando estamos nessa consciência. Mas, como diz, né, um devoto puro, a menos que a pessoa seja treinada nessa consciência e realize esses valores dentro do seu coração, essa pessoa não vai assim, poder aceitar a consciência de Krishna e naturalmente vai perguntar, né, qual é o propósito, né? Qual o valor, o que isso vai me trazer, né, praticando a consciência de Krishna. Então vamos pensar muito bem, né, nessas palavras que Prahlada Maharaja nos ensinou, né, e com entusiasmo vamos aceitar agora mesmo. A partir, né, desse momento, vamos reconsiderar se queremos viver mais vidas em sofrimento, em miséria, nessas formas materiais, ou simplesmente se queremos ter uma forma espiritual, nos relacionando com Krishna no mundo espiritual, naquilo que é chamado o maior valor da existência, que é essa reciprocação de amor entre nós e Deus, Krishna. Ok? Espero que vocês tenham gostado de mais esse ensaio, né? Parte 9. E estamos aí, vamos continuar, ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são a Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, todas as glórias são a Prahlada Maharaj, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.